Na minha primeira noite em São Lázaro das Pedras, eu ouvi risos vindo do meio da neblina. 3 vozes. Todas pareciam comigo. Eu aceitei aquele trabalho sem pensar demais. A vida em São Paulo estava uma merda. Eu precisava de um tempo longe de tudo. E a proposta parecia simples: catalogar documentos históricos de uma paróquia antiga no interior de Minas. 1 mês de hospedagem paga, comida inclusa e um salário que dava para viver uns 3 meses depois. Fácil. O vilarejo ficava no alto de uma serra, cercado por mata densa e pedras que pareciam colocadas por alguém com um toque. Tudo era simétrico, torto de propósito. A estrada de acesso era uma só, estreita, esburacada e sem sinal de celular depois do quilômetro 18. Mas o que mais me marcou não foi isso. Foi o silêncio. Em São Lázaro ninguém falava alto. Nem de dia, nem na feira, nem na missa. As pessoas sorriam com a boca fechada, andavam devagar e nunca olhavam direto nos olhos. Eu pensei que era só timidez de cidade pequena, mas depois da terceira noite, eu comecei a achar que era vigilância. A paróquia onde eu fiquei hospedado era bonita, de pedra escura, com um pequeno cemitério nos fundos e um campanário que nunca tocava. O padre era um homem seco, olhos miúdos, mãos muito frias. Me chamou de moço de fora durante todo o tempo que estivemos juntos. Nunca disse meu nome. Na primeira noite ouvi vozes, 3 risadas curtas, abafadas, vindas de dentro da neblina. Era como se estivessem brincando ou debochando. Mas o mais estranho foi o tom. Eu conheço a minha risada. E era isso. Eu ouvi a mim mesmo rindo, em 3 versões diferentes. Saí com a lanterna, claro, mas não vi ninguém. No dia seguinte mencionei isso ao padre. Ele apenas sorriu sem mostrar os dentes e disse: aqui a serra gosta de brincar com os ecos, mas não era eco. Era diferente. Era pessoal. E então eu encontrei o caderno. O caderno estava escondido numa fresta entre 2 pedras, atrás do altar da capela antiga. Era pequeno, de couro gasto, com páginas manchadas de mofo e tinta desbotada. Sem nome de autor, sem data. Mas as anotações eram perturbadoras, frases soltas, repetidas várias vezes. Não confiar nos espelhos. A névoa ouve, sempre ouviu. Quando eles começarem a sorrir, não sorria de volta. E no final de cada página, sempre o mesmo símbolo. Um círculo com 7 pontos dentro, idêntico ao entalhado nas colunas de pedra da igreja, que eu nem tinha reparado até então. Passei o dia revirando os arquivos da paróquia, tentando achar alguma menção àquele símbolo ou àquele padrão de comportamento. Nada. Mas percebi que os livros paroquiais tinham lacunas. Grandes lacunas. Entre 1934 e 1947, não havia nenhum registro de batismo, casamento ou óbito. Como se por mais de uma década ninguém tivesse vivido ou morrido ali. Naquela noite, sonhei que estava enterrado. Não era um sonho simbólico, era físico. Eu sentia o peso da terra sobre meu peito, a umidade entrando pelo nariz, os grãos forçando minhas pálpebras fechadas. E em algum lugar acima, vozes cantavam. Uma melodia lenta, em latim mal pronunciado. E de novo, risadas. Minhas. Acordei com terra na garganta. Tossi por meia hora até cuspir um pedaço de grama. Pensei em ir embora, mas alguma coisa não deixou. A partir dali, as coisas começaram a sair do controle. Cada dia, eu encontrava um novo símbolo desenhado com carvão em algum canto do quarto. Paredes, travesseiro, até na minha escova de dente. Sempre o mesmo círculo, sempre os 7 pontos. Comecei a fotografar, a tentar provar que não era só imaginação, mas no celular nada aparecia. As fotos vinham limpas, como se a névoa filtrasse o que podia ser visto. As pessoas do vilarejo também começaram a agir diferente. Passavam por mim e faziam o sinal da cruz, mas invertido. Uma mulher me entregou um pacote de pão e murmurou: eles ainda estão te escolhendo, não reaja. Eu não comi o pão. Na penúltima semana tentei descer a serra. Levei minha mochila, desci a trilha a pé. Foram 5 horas até perceber que estava andando em círculos. As árvores estavam nas mesmas posições.
Até as marcas no chão, que eu mesmo tinha feito, reapareciam no caminho. Quando voltei, o padre estava me esperando na porta da igreja. Sorriu. Pela primeira vez. Agora você entende. A serra escolhe quem entra, mas só ela decide quem sai. Na última noite, a névoa entrou no quarto. Literalmente, não pela janela, pela parede. Escorria como fumaça líquida, ocupando o chão, as frestas, meu corpo. Eu estava deitado, mas não conseguia me mover. O ar estava denso, gelado, mas eu suava. Os símbolos começaram a aparecer sozinhos, queimados na madeira, nas minhas mãos, no teto. E então, eles chegaram. 7 figuras. Roupas antigas, rostos cobertos por véus de linho. Cada uma segurava um espelho, mas não espelhos normais. Os reflexos eram errados. Um deles mostrava minha versão criança, outro, eu mais velho. Um terceiro mostrava eu com olhos brancos, sangrando pelos ouvidos. E todos os reflexos sorriam. Eu não sorria. Mas eles sim. Eles cantaram, em latim ou algo parecido. E conforme a melodia aumentava, meus reflexos começavam a bater no vidro, implorando para sair, como se eu fosse o impostor, e eles, os verdadeiros. A última figura me entregou um dos espelhos e disse: escolha o que quer ser, ou eles escolhem por você. Eu quebrei o espelho. Acordei sozinho, no altar da igreja, nu, com o símbolo marcado a ferro no meu peito. Não tinha mais ninguém no vilarejo, nenhuma alma viva, nenhum som, nenhuma estrada. Só eu e a névoa. Faz 3 anos que estou aqui. Não envelheci, não como, não durmo. Só escrevo. Cópias do caderno original, que agora entendo que era um aviso, ou uma armadilha. Escrevo com o carvão que a serra me dá. Escondo os cadernos nas paredes da igreja, nas pedras da trilha. Talvez alguém encontre, talvez alguém leia. Talvez você já esteja lendo um deles agora. Na casa onde minha tia morreu, havia uma porta trancada com correntes. Ninguém falava sobre ela. Ninguém podia tocar. Eu fui para aquela casa por obrigação. Testamento, herança, documentos para assinar. Coisa de adulto que ninguém quer, mas alguém tem que resolver. Minha tia-avó morreu dormindo, sozinha, numa casa velha no interior de Santa Catarina. Uma vila germânica no meio do nada, com um clima úmido e cheiro de mofo até no vento. Cheguei de tarde com o céu cinza e os pinheiros parecendo colunas de igreja. A casa era maior do que eu lembrava, feita de madeira escura com aquele tipo de telhado que geme quando o vento passa. Tudo estava como ela deixou. Móveis antigos, retratos em sépia, Bíblia aberta na estante. E a porta? Ficava nos fundos, perto da cozinha. Baixa, larga, reforçada com tábuas pregadas em diagonal. E correntes. 3 voltas de corrente, trancadas com um cadeado pesado. Na parede ao lado, um crucifixo de madeira, quebrado ao meio. Tinha um aviso colado com fita adesiva. Letra tremida, escrito à mão. Não abrir, nunca, nem morto. Pensei que fosse exagero de velho. Algum trauma antigo, coisa religiosa, mas aquela noite ouvi o barulho. 3 batidas, secas, rítmicas, como se alguém do outro lado estivesse testando, só testando, para ver se a madeira ainda segurava. Achei que fosse coisa da minha cabeça. A casa fazia barulhos. Madeira estala, vento sopra, rato corre. Tudo tem explicação. Mas na segunda noite, as correntes estavam frouxas e tinha marcas na porta, como arranhões, mas por dentro. Na terceira noite, acordei com o som do cadeado no chão. Ele não quebrou. Alguém abriu. As correntes estavam esticadas no chão da cozinha, como se tivessem sido retiradas com cuidado. A porta, entreaberta. Um cheiro pesado escapava dali de dentro. Quente, úmido, com algo metálico. Um cheiro que fazia o estômago virar sem motivo aparente. Acendi a lanterna. A luz não entrava no porão. Literalmente. O feixe batia na escuridão e morria. Como se a escuridão fosse sólida.
Foi aí que eu vi um rosto. Não, o meu rosto, mas mais velho, pálido, olhos sem branco. Ele me olhava e sorria. Um sorriso que não era meu, um que eu nunca fiz, nunca faria. Eu juro. Fechei a porta, recoloquei as correntes, troquei o cadeado. No dia seguinte, fui embora sem assinar nada. A casa ficou. Ninguém mais quis. Dizem que será demolida. Mas toda vez que chove forte naquela vila, os moradores ainda relatam barulhos de correntes se arrastando. Sempre 3 batidas, sempre atrás da porta. Quando minha irmã desapareceu, ninguém da vila quis ajudar a procurar. E eu entendi o motivo tarde demais. Água Fria é um vilarejo no interior de Goiás. Não aparece no mapa. Não tem internet, hospital nem delegacia. Só uma capela antiga, uma escola que só funciona 2 vezes por semana e um povo que não pergunta muito. A gente passou a infância lá. Meu pai nasceu naquela terra. Era o tipo de homem que acreditava em tradição, mas nunca explicava do que estava falando. E a maior tradição de Água Fria era simples. Ninguém saía de casa na última noite de julho. Ninguém. Eles chamavam de Noite da Virada. Quando a data chegava, tudo fechava. Luzes apagadas, janelas vedadas com pano, comida já pronta para não fazer barulho com panela. E o mais estranho, toda criança dormia com uma fita vermelha amarrada no tornozelo. Sempre. Minha irmã mais nova, a Clarinha, nunca gostou dessas coisas. Tinha 14 anos naquela época. Questionava tudo. Achava que o povo do vilarejo era supersticioso, atrasado. Eu também achava, mas não falava. Só seguia as regras e pronto. Naquela noite de julho, minha irmã arrancou a fita do tornozelo. Riu. Disse que ia provar que tudo era invenção. Que ia sair no quintal à meia-noite só para mostrar que não tinha nada lá fora. Meia-noite chegou. Ela saiu. 5 minutos depois, ouvimos um estalo seco, como galho quebrando, e um barulho estranho, meio metálico, como se alguém arrastasse correntes na terra. Corri até a porta, mas meu pai segurou meu braço com tanta força que achei que ia quebrar. E disse: "Quem sai depois da fita, não volta como foi." Eu gritei, chorei. Ninguém ajudou ninguém. Na manhã seguinte, a fita estava de volta no chão da sala. Mas a Clarinha não. Passaram 3 dias. Meu pai não saiu de casa, nem falou comigo. A vila inteira fingia que nada tinha acontecido. E eu comecei a pensar que talvez fosse tudo uma grande encenação, uma punição comunitária, uma forma doentia de ensinar obediência pelo medo. Até a manhã do 4º dia. Encontrei a porta dos fundos entreaberta. E na soleira, algo que me gelou até o osso. O chinelo da Clarinha, o da esquerda, sujo de lama e alguma coisa escura, endurecida. Do lado, uma marca de mão pequena no chão, como se alguém tivesse tentado segurar ali antes de ser arrastado. Eu comecei a cavar, loucamente. Atrás da casa, no mato, embaixo da cisterna. Passei 2 dias assim, sozinho, cavando a terra com as mãos até sangrar. Na noite do 6º dia, encontrei. Era uma caixa de madeira antiga enterrada rasa. Dentro, havia apenas um caderno. Era da Clarinha, mas as anotações não eram dela. Eram nossos nomes. O meu, o dela, o do meu pai, e 12 outros que eu não conhecia. Ao lado de cada nome, uma data. Sempre a última noite de julho. E só uma palavra: oferecido. O nome da Clarinha era o mais recente. O meu, o próximo. Ninguém morria em silêncio naquela vila, mas quando meu primo desapareceu, ninguém mais tocou no nome dele. Meu pai me mandou para a casa da minha tia em agosto de 2007, interior do Maranhão, fim de mundo mesmo. A desculpa era ajudar com a reforma do telhado, mas todo mundo sabia, era castigo. Eu tinha sido expulso da escola por brigar com um professor e ele queria que eu virasse homem. A vila chamava São Félix do Cará. Cerca de 400 moradores. Todos se conheciam. Todos frequentavam a mesma igrejinha no topo do morro.
e todos seguiam o mesmo ritual. Silêncio absoluto depois das 21 horas. Sem rádio, sem conversa alta, sem luz acesa. Eu achava ridículo. Meu primo Isaac, que morava com a tia, era um ano mais novo que eu. Quieto, mas não bobo. Me mostrou as regras da vila, as rotas de fuga, os lugares onde dava para pegar sinal de celular se subisse no pé de manga e virasse o rosto para o lado certo. A gente ficou próximo rápido. Foi numa dessas noites de agosto que a gente ouviu passos do lado de fora da casa, lentos, sincronizados, como se fosse uma procissão. Mas não havia música, nem canto, só o som de pés descalços sobre o chão batido e respiração pesada. Muitas respirações, todas no mesmo ritmo. Isaac ficou pálido, me mandou apagar a vela. Disse que não era para olhar, nem pela fresta, que era a procissão do escuro, um tipo de tradição antiga que ninguém comentava, só respeitava. Eu, claro, não respeitei. Esperei ele dormir e olhei. Lá fora vi uma fila de pessoas, talvez 20, 30, andando de cabeça baixa segurando velas apagadas, mas as chamas brilhavam mesmo assim. Todas usavam máscaras feitas de couro cru, sem olhos, sem boca, sem expressão. Mas o que me gelou foi o último da fila. Era o Isaac, ou alguém idêntico a ele. No dia seguinte, Isaac não estava em lugar nenhum. A cama ainda quente, o lençol molhado, mas ninguém, nem a minha tia, parecia achar estranho. Foi quando entendi. Naquela vila as pessoas não somem. Elas são levadas e depois fingem que nunca existiram.